Livros para você evoluir como desenvolvedor. Essa pergunta é constante para mim. Eu recebo ela direto. Então eu resolvi criar um vídeo trazendo recomendações de livros que eu gosto e eu acabei separando por grandes áreas para não deixar nada de fora. Então vão ter livros de sistemas operacionais, vão ter livros de estruturas de dados, vão ter livros de Java. E os livros vão variar também a questão de valores, tá? Tem livros caros, livros baratos e assim por diante. Eu acho que o interessante aqui, e vale eu ressaltar, que cada livro ele vai precisar ser lido de forma quase que contínua, porque você não vai conseguir absorver tudo na primeira leitura, tá? Depois eu coloco o link de todos os livros na descrição aqui do vídeo. Então vamos começar aqui. O primeiro livro é um dos livros mais difíceis, porque é um daqueles que você mais aprende sobre a questão teórica dos algoritmos. Então, o livro ele está custando R$ 487,90, a capa comum dele. Ele se chama Algoritmos, Teoria e Prática, do Thomas Cormen. Esse livro ele começa com uma carga algébrica muito forte já no primeiro capítulo. Então, ele é bastante teórico e tem bastante matemática. Então, o que ele fala? Ele fala muito sobre complexidade, sobre notação, sobre Big O, basicamente tudo que você precisa saber na área matemática dos algoritmos, beleza? Vamos para o segundo livro. O segundo livro é o Estruturas de Dados usando C. Ele custa R$ 352,91. É um livro bem prático, que eu acabo gostando muito dele por vários motivos, né? Ele começa com o conceito de tipos abstratos de dados e ele inicia já com as estruturas clássicas. Então, tudo isso você vai aprender na linguagem C, que eu acho que é uma linguagem extremamente importante para quem está iniciando, tá? Então, tá aqui a recomendação. Então, são dois livros bem caros, né? Por isso que eu trouxe o terceiro, que é o queridinho de todo mundo, que é o Entendendo Algoritmos. Ele está muito na moda, digamos assim, mas é porque é um livro bom mesmo. Então, ele está custando R$ 51,30. E esse aqui eu não preciso nem falar muito, né? Se vocês analisarem, todos os desenvolvedores que trabalham com estruturas de dados acabam recomendando ele, porque ele também vai mostrar como resolver um problema usando uma estrutura de dados eficiente. Então ele pega desde as notações Big O e vai até aonde não dá mais, tá? Eu não li ele inteiro, porque grande parte do conteúdo que está aqui dentro dele eu já tenho conhecimento. Se eu não me engano, é em Python este livro, tá? Mas dos que eu tô recomendando aqui, ele é o único que eu não tenho. Eu só tenho o PDF e olhei por cima. Vamos para o quarto livro, então. O quarto livro é Teoria Computacional de Grafos. Ele tá custando Ele não tem um livro aqui, né, na Amazon, mas ele está custando R$ 129 para quem tem o Kindle, tá? Então você baixa lá e ele é bem interessante. Por que eu acho esse livro interessante? Ele trata especificamente sobre algoritmos de grafos, que é busca em largura, busca em profundidade, algoritmos de Dijkstra, árvores em geral, né? O conceito de árvores em geral. Então, também toda a implementação é feita em Python, mas o que não vai impedir você de compreender a teoria por trás e toda a sua importância, certo? O próximo livro que eu recomendo seria o Sistemas Operacionais Modernos. Ele custa R$ 218,40 na capa comum, vocês não conseguem ver, mas ele está a R$ 373,33. É um livro que é essencial para quem quiser entender toda a parte de infraestrutura do sistema operacional, então gerenciamento de processos, gerenciamento de recursos, algoritmos clássicos de sincronização, memória, sistemas de arquivos, tudo isso. Ele vai te permitir entender como a sua aplicação executa na sua máquina e como fazer a sua aplicação consumir menos e organizar certinho os espaços de memória, enfim.
Tá? Então, se você tem dinheiro, é bem interessante você comprar esse livro. Vamos para o sexto livro, é isso? 1, 3, 4, 5, sexto livro. O sexto livro também diz respeito aos sistemas operacionais com Java. E ele é um dos mais caros da nossa lista. Ele está custando R$ 798, como os livros estão caros, né? Esse livro aqui, ele é um excelente livro, porque ele vai tratar de assuntos diferentes, mas relacionados a sistemas operacionais, mas com exemplos de código em Java. Então, por que ele vale a pena? Vale a pena para tu conseguir entender o funcionamento da JVM na visão de um sistema operacional. Então, gosto muito dele também. O outro livro seriam os sistemas distribuídos, né? Princípios e paradigmas. Ele custa R$ 141,26, capa comum R$ 197,13. É do Andrew, esse livro aqui, e ele traz os clássicos, né? Que seria toda a parte de modelagem e modelo para tu conseguir construir uma solução simples de comunicação entre processos, que seria client-server. Então é um livro bem interessante. Trata mais de sincronização de sistemas distribuídos, tolerância de falhas, seguranças de transação, enfim. Tá? Então também está aqui na minha listinha. O próximo seria Organização Estruturadas de Computadores. Ele está custando R$ 183,20 e R$ 388 com capa comum. Esse livro aqui, ele é um excelente livro para compreender toda a estrutura interna de um processador, desde o ciclo de instruções, barramentos, tipos de sistemas, características de arquitetura. Então, vale a pena. Então, onde isso pode ser bom, né? Porque se tu conhecer a arquitetura de uma máquina, vai te permitir entender melhor como o sistema operacional atua sobre essa arquitetura, e tu vai compreender aonde pode estar os gargalos de desempenho na hora de tu escrever o seu algoritmo. Então, por isso que eu gosto muito dele. Um outro livro seria a Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. Ele custa R$ 200. É aquela disciplina, uma das mais difíceis da nossa universidade, né? Que trata de analisadores, analisadores léxicos, sintático, semântico, enfim. Trata basicamente tudo sobre isso. Então, se tu tiver uma dificuldade nessa disciplina na universidade, esse livro é bem interessante, porque ele trabalha essas teorias da computação. Então, gramáticas, Turing, autômatos finitos, expressões regulares, tudo isso está nesse livro. Então, acho que é bem interessante. É uma das disciplinas mais difíceis e tem uma teoria que inicialmente é considerada chata por muitos. Então, você vai se dar bem se você tiver esse livro aqui. O próximo seria Compiladores, Princípios Técnicos e Ferramentas. Ele custa R$ 218,30. Na capa comum, R$ 274. Ele também segue na linha do anterior, né? Porque trabalho com compiladores, só que ele vai exigir um pouquinho mais de conhecimento. Ele vai te mostrar como construir uma linguagem de programação, tá? Então, ele é um livro interessante. Eu recomendo mais o anterior, porque ele te dá uma introdução e depois você pode adquirir esse. Na linha de Java, eu gosto muito de todos os... Use a cabeça, né? Mas eu gosto muito desse aqui, que é o Effective Java. Então, esse aqui é a versão em inglês, né? Nós temos, custa R$ 208,21 e na capa comum R$ 343,63. Eu não gosto de recomendar muitos livros técnicos, porque a linguagem evolui demais, né? Mas esse livro aqui, ele tem alguns conceitos que são aplicados diretamente à linguagem Java, para justamente você conseguir subir o seu nível em relação ao Java, que todo mundo diz que é difícil. Então, ele também vai trazer a parte de recursos da JVM, como melhorar em concorrência, imutabilidade, programação funcional, módulos, tratamentos de exceções, né? O famoso try-cat. Então, tudo vai estar dentro desse livro aqui. Eu acho que ele é um dos melhores livros para te lapidar o teu conhecimento sobre Java. Próximo seria o Mastering the Java Virtual Machine. Ele está custando R$ 178,99 e na capa comum R$ 299,6. Esse livro aqui ele aborda todas as entranhas, digamos assim, da JVM, né? Então ele é escrito por pessoas que entendem disso. O autor, que é o Otávio, ele é fera só em tratar de JVM. Então ele vai te ensinar a como estudar a JVM e como aprender de forma profunda,
Então, esse livro aqui, ele vai te dizer o funcionamento por trás do Garbage Collector. Então, é um livro bem interessante que está aqui também. Vamos para mais um. Domain Drive Design, atacando as complexidades no coração do software. É um nome muito bonito, do Eric Evans. Ele custa apenas R$ 84,81 e esse livro é mais voltado para a arquitetura de software. Então, arquitetura de software, separação de domínio, regra de negócio, serviços, enfim. Vale a pena você ter este livro aqui para você ter uma certa noção. Eu não estou dizendo que tudo que tem aqui é verdade absoluta, mas você vai conhecer os princípios do Domain Drive Design que seriam importantes. E o último dessa nossa primeira lista, né, porque são vários que eu tenho aqui, esse vai ser o primeiro vídeo, depois vou fazer um outro vídeo com outros livros. Nós vamos colocar os padrões de projetos. Soluções reutilizáveis de softwares orientados a objeto. Ele custa R$ 134,85, capa comum R$ 141,95. Vocês não estão enxergando, né, no vídeo, mas é esse o valor, tá? Esse livro, eu acredito que ele precisa ser lido, relido, visitado, revisitado praticamente na nossa vida de estudos técnicos. Cada vez que tu vai ler esse livro, tu vai ter um novo insight, digamos assim. Tá? Então ele mostra como os padrões de projeto você consegue elevar o teu nível para um próximo nível, criando um código muito mais fácil de ser mantido e ser escalável. Então esse livro aqui eu também recomendo. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo a respeito de livros no canal. Eu trouxe 3, 6, 9, 12, 13, 14 livros aqui para vocês, na sequência que eu acho extremamente importante de vocês procurarem, buscarem, enfim, e ler, tá bom? Eu espero que com isso vocês tenham gostado. Se você gostou dessas recomendações, deixe um comentário. Se você já leu um livro deste também, deixe um comentário. E até o próximo. Fui!